No Python, tudo é classe. Tudo é classe. Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre classes em Python. Esse é um assunto que geralmente causa um pouco de confusão, às vezes é difícil das pessoas entenderem, já é um assunto mais de intermediário para avançado aqui em Python. E eu vou tentar explicar isso de um jeito mais intuitivo e vou dar alguns exemplos aqui de classes. Eu vou usar aqui o Google Colab, então se você tem uma conta do Google, você também consegue usar, é só digitar lá no Google Colab, obviamente. Não me diga! Vocês, se não usaram, pode ser que tenham que fazer ali algum cadastro, alguma coisa rapidinha, mas é bem tranquilo, é só ativar. Eu nem sei se é necessário, porque já faz um tempo que eu mexo com Colab. Aqui eu já vou direto ao que interessa, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando melhor como usar o Google Colab. Vou colocar o nome do meu arquivo aqui como classes. E a gente já vai começar. Então, o importante aqui é saber que no Python tudo é classe. Qualquer objeto que a gente cria aqui, ele vai pertencer a alguma classe, mesmo que para a gente não pareça. Então, por exemplo, se eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, a igual a 1, e vou rodar isso daqui. Para rodar, eu apertei um Shift Enter, que daí ele roda e vai para a próxima célula, tá? Se você quiser rodar e ficar na célula, só dá um Ctrl Enter. Algumas coisas eu vou falando aqui conforme eu for fazendo. Para quem já tem costume com outras linguagens de programação, sabe que quando a gente vai criar uma variável, a gente precisa especificar que tipo de variável é. Aqui no Python, não. Se eu vier aqui, por exemplo, e olhar o tipo da minha variável a, ele está falando que é int. O Python automaticamente entende que esse número 1 que eu coloquei ali é um inteiro. Se eu mudar isso daqui, por exemplo, para 1.0 e rodar de novo, ele já vai me dizer que é float. O que é o int e o que é float? Para o Python, são classes. E no caso dessas classes mais comuns, né, do core do Python, ele já identifica automaticamente para a gente. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar assim, nome igual a Eliane, e der um Enter, beleza. Criei, agora vamos ver o tipo que é essa variável nome. Aqui ele está falando para mim que é string, né, str. Então ele automaticamente identifica nesses tipos básicos a qual classe ele pertence. Então o A ele é da classe float aqui para mim agora e Eliane é da classe string. Essas minhas variáveis, elas são o que é chamado de instância da classe. Eu não vou tentar não focar muito em nomenclatura, e sim no funcionamento das coisas, tá bom? E as classes, elas possuem métodos. Então, vamos pegar a primeira variável a. O que significa métodos? Se eu vier aqui e colocar a ponto, esse ponto vai fazer com que eu acesse alguns métodos dessa classe, que agora no caso para mim é float. Vamos usar esse primeiro aqui já. Esse aqui, ó, asIntegerRatio. Então já vou usar ele. O que isso daqui vai fazer? Ele vai representar o número como uma razão de frações. Então o 1 é 1 dividido por 1. Se eu mudar o a, vamos colocar aqui junto para ficar mais fácil. O a vai ser 1.5 agora. Então, essa razão de inteiros é 3 meios. Então, 3 dividido por 2 é 1.5. Então, isso daqui é um método da classe float. Qualquer objeto que eu criar da classe float vai ter esse método. Se eu criar um outro objeto aqui, que é o b igual a 32, por exemplo. Eu vou colocar 1.0 aqui. E daí eu faço b.asIntegerRatio. Aí rodo isso daqui, é 32 dividido por 1. Tanto a minha variável a quanto a b, elas vão ter os mesmos recursos, vamos colocar desse jeito. Então, tanto a quanto b, quanto qualquer outro que eu criar que seja dessa classe, vai ter acesso a esses mesmos métodos. A classe string, por exemplo, vai ter outros métodos. Então, se eu colocar nome, que é onde eu criei lá em cima, ponto, eu posso colocar ponto upper, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai deixar tudo maiúsculo. Eu posso colocar ponto lower. Opa, escrevi errado. Botou um W aqui. Então ele vai deixar tudo minúsculo. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Quero chegar aqui, classes, elas vão ter instâncias, que é o que eu crio. Por exemplo, eu criei nome igual a Eliane, isso daqui é uma instância. E vão ter métodos. Então métodos é o que eu consigo fazer com esse objeto que eu criei. No caso aqui da string, eu posso deixar as letras maiúsculas, minúsculas, enfim, tem uma série de coisas que eu consigo fazer acessando esses métodos, que eu acesso aqui com um ponto.
Vamos partir, começar a criar nossa primeira classe, porque acho que vai ser mais fácil da gente ver essas coisas na prática. Então, para criar a minha classe, eu vou usar class e vou dar um nome para minha classe. Nesse caso, eu vou chamar de point. Criei minha classe, agora aqui já estou dentro dela. O que eu vou querer com essa classe point? Eu vou criar pontos num espaço cartesiano. Isso quer dizer o quê? Num espaço XY. Então meus pontos vão ter uma coordenada X e uma coordenada Y. E daí eu consigo fazer várias coisas com esses pontos. Então aqui a minha classe ela vai servir como um molde. Um molde para eu criar coisas. Vamos aqui mais um pouquinho, então eu vou dar um def init. Aqui eu estou usando 2 underlines, tá? Eu só estou escrevendo, mas eu vou explicar já o que é isso daqui. Dentro da minha classe, os métodos, eles vão começar por def, igual uma função. Aqui eu usei 2 underlines, init, depois mais 2 underlines. Isso daqui vai inicializar a minha classe. Então isso daqui é o que eu vou fazer para inicializar a classe. O que isso significa? Então é algo que eu preciso fazer para criar meu objeto. O meu objeto, eu sei que eu vou precisar de uma coordenada x e uma coordenada y. Então eu já vou colocar aqui. Isso daqui é obrigatório. E o que é esse self que eu estou colocando aqui? Quando a gente for criar classe, vocês vão ver esse self se repetir vez após vez. Como a classe ela é um molde, esse self ele deixa a coisa um pouco genérica para esse molde. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer o almoço aqui em casa. E daí a gente precisa cortar tomate, cortar cebola e cortar pimentão. Então eu posso falar assim, eu preciso de uma pessoa para cortar tomate, uma pessoa para cortar cebola, uma pessoa para cortar pimentão. Esse pessoa é algo genérico. Eu ainda não defini quem é. É como se fosse o self. Então o meu molde seria cortar algum alimento. O self seria a pessoa, que eu ainda não defini. Agora, se eu falo assim, por exemplo, o Rogério vai cortar o tomate, a Eliane vai cortar a cebola, o Guilherme vai cortar o pimentão. Aí é como se eu estivesse criando esses objetos agora. Aí agora eu sei quem corta tomate, Rogério. Quem corta cebola, Eliane. Então, no genérico, é como se a gente tivesse o self. E quando eu especifico quem está fazendo o que, aí vai ser a própria pessoa. Então, esse self é só para deixar genérico. Eu vou fazer isso na prática para ficar mais fácil, porque eu sei que essa parte do self causa bastante confusão. Então lembram dos métodos instâncias? O que eu vou fazer para inicializar minha classe? Ela vai ter um x, então eu vou colocar self.x. Então é um atributo do meu objeto x. Isso daqui vai ser igual ao x que eu passei e o self.y vai ser igual ao y. Por enquanto eu vou fazer só isso. Então pronto, vou criar um objeto dessa classe, então vou criar um objeto A. Para criar ele, eu vou colocar o nome da classe e aqui dentro eu preciso passar, ó, já até apareceu aqui para mim, tá vendo? Ó, preciso passar o x e preciso passar o y. Eu vou criar um 0, 0, vai ser um ponto 0, 0, passei o x e o y. E vou criar um B também aqui já, que vai ser o 1, 2. Então, 1 em x, 2 em y. Pronto, criei os dois objetos. Se eu vier aqui e colocar a.x e rodar isso daqui, ele vai me retornar 0. Por quê? Porque a coordenada x do A é 0. Agora vamos comparar com o que está aqui dentro da classe. Antes de eu atribuir meu objeto a essa classe, aqui eu tenho um self, é um cara genérico. Depois que eu atribuir, eu vou poder acessar tudo isso daqui a partir do objeto. Se eu vier aqui e colocar b.x, o b é 1. Não sei, deu para entender? Então o self eu estou deixando genérico. É uma propriedade que o objeto, quando eu criar, ele vai ter e daí eu passo a chamar pelo objeto. Eu vou tentar chamar a atenção disso no decorrer aqui do vídeo, mas qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, eu posso falar um pouquinho mais profundamente a respeito disso. Então legal, agora a gente viu que esses objetos que eu criei, eles vão ter essas duas propriedades, né? O a.y, por exemplo, vai ser 0, o b.y vai ser 2, então eu consigo acessar essas propriedades. Tá, o que mais eu consigo fazer com essa minha classe? Uma coisa que vocês vão ver é o seguinte, ó, se eu digitar o a e der um enter, vai aparecer esse negócio esquisito aqui. Então, basicamente, ele está falando para mim que o A é da classe point e ele está nesse espaço de memória. Diferente de quando eu crio, né? Se eu criasse isso daqui, por exemplo, como um inteiro, vamos criar de novo aqui. Vou chamar de número. Criar meu número igual a 10. Se eu vier aqui e mandar aparecer o número, ele retorna 10 para mim. O que seria legal de eu fazer é na hora que eu mando ele apresentar o A, ou quando eu dou um print, por exemplo,
no A, eu queria que ele me mostrasse as coordenadas desse ponto A. Afinal, é isso que eu quero ver. Isso daqui a gente consegue mudar também dentro da classe. Deixa eu apagar essas duas células para não ficar muita coisa. Se eu vier aqui, ó, existe um método que é underline, underline. Eu vou usar o RPR, tá aqui. Já até me completou, ó, sozinho para mim, que é de representação. Então aqui eu posso retornar, dar um return, o como eu quero que meu ponto seja representado. Eu vou retornar isso daqui com uma string, vou colocar o F, por quê? Porque eu quero colocar o valor das minhas variáveis aqui dentro. Então nessa representação eu posso colocar, por exemplo, isso daqui é point, aí eu vou colocar self.x, então para aquele objeto que eu estiver trabalhando, ele vai pegar a coordenada x, vírgula, aqui eu vou abrir de novo, self.y. Vamos rodar isso daqui agora, vamos criar de novo esses dois caras e eu vou imprimir o A agora. Legal! Agora, se eu for imprimir o A, ele me retorna que é o ponto 00. Dá para fazer isso também com o método str, tá bom? É um pouquinho diferente, o str geralmente vai aparecer no print, esse daqui não, mas eu não vou me aprofundar muito aqui nesse momento. Mas eu poderia colocar aqui qualquer coisa que eu queira. Poderia colocar, por exemplo, assim, x igual a isso, y igual a isso daqui. Então, se eu rodo tudo de novo, agora vai mudar a representação, ó. Deixei um parênteses aqui ainda, né? Aí eu já consigo mudar a representação do meu número. A gente pode deixar assim por enquanto. Se você quiser, você pode colocar qualquer outra representação. Ah, antes de eu definir aqui, vamos ver uma coisa, ó. Eu criei o A e o B. Se eu quiser fazer alguma operação, né? Porque, por exemplo, eu tenho esses pontos, eu posso querer somar os pontos, subtrair os pontos, enfim, encontrar várias propriedades que sejam atribuídas a pontos no plano cartesiano. Se eu vier aqui colocar A mais B, vamos ver o que vai acontecer. Erro. Por que que deu erro aqui? Porque o Python não sabe o que fazer para somar esses pontos A mais B que eu criei. Então eu criei essa classe aqui e o Python não sabe o que fazer, não sabe como operar isso. Então eu tenho que dizer para ele como operar. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, definir, então vou definir a soma, underline, underline, add, eu tenho que passar aqui o self, então eu estou passando para a função meu objeto, que é o objeto que eu estou trabalhando, e aqui eu vou definir, na verdade eu preciso definir dois objetos, né? Eu vou definir o self, que é o meu próprio objeto, e vou chamar um outro objeto aqui, que eu vou chamar de other. Other porque é um outro objeto, para somar eu preciso de dois, né? Então eu estou definindo o self, que é o próprio objeto, e aqui eu vou precisar de um outro. Como é que essa soma vai se dar? Eu vou falar assim, ó, a coordenada x vai ser igual a self.x, então eu vou pegar o x do meu objeto, por exemplo, o A, mais o x do outro objeto, então vai ser other.x. E para o y a mesma coisa, então meu y vai ser a componente y de um mais a componente y do outro. E eu preciso retornar aqui, então return. O que eu vou retornar quando eu fizer essa soma? Eu vou retornar um objeto dessa classe point também, com coordenadas x e y, que é o que eu calculei ali em cima, tá bom? Então, vou rodar aqui, vou rodar de novo o A e o B para criar eles de novo, agora eu vou tentar somar. Aí, ó, agora que eu somei, deu certinho. Então, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 2 dá 2. Então, esses números não estão muito interessantes, né? Vamos chamar meu A aqui, ó, de 5 e 3, e vou rodar de novo. Aí, quando eu fiz a soma, vai dar 6 no x e 5 no y. 5 mais 1, 6, 3 mais 2, 5. Então, ele está retornando para mim certinho a soma. Isso daqui é só a representação. O objeto dessa soma continua sendo um objeto da minha classe point. Eu estou somando 2 e aqui eu estou retornando um objeto da minha classe. Se eu vier aqui, ó, vou fechar, colocar um parênteses, se eu colocar ponto x é 6. Então, ele tem os mesmos métodos da classe point, porque a soma também é da mesma classe. Agora, se eu for subtrair, bom, se eu for subtrair vai dar erro, então eu vou ter que definir a subtração. Então, estão entendendo? Eu preciso definir todas essas propriedades que eu quero que essa minha classe tenha. A subtração vai ser quase a mesma coisa, então eu vou copiar, vou colar aqui embaixo e ao invés de add é underline, underline, sub. E ao invés de mais aqui vai ser menos, né? Fazer menos, menos. Aqui eu preciso identar, porque acabou ficando embaixo, ó, vou selecionar e vou dar um tab. Agora tá certinho, tava aquele vermelho. Vou rodar aqui de novo e agora aqui de novo. Erro. Eu acho que é a indentação que ficou ruim nesse meu copia e cola. Eu vou voltar uma, então vou dar Shift Tab para voltar uma indentação. Vamos ver agora. Ah, agora deu certo. Tem que ficar esperto, né? Aqui precisa estar tudo retinho, ó, na mesma indentação. Então fiz a subtração. 5 menos 1, 4. 3 menos 2,
1. Então esse meu objeto aqui continua sendo da classe point. Se eu quiser fazer outras operações que seria interessante fazer com esse ponto, eu poderia colocar aqui também. Eu posso definir, por exemplo, multiplicação, potenciação e posso definir outras coisas também. Eu vou definir essas últimas duas para a gente ver como é que é. Então, ó, vou dar def, para multiplicação é mul, tem que passar o self e tem que passar o outro. Como é que a gente vai definir a multiplicação? Vai ser a mesma coisa aqui de cima, só que ao invés de subtrair cada componente, eu vou multiplicar. Então, eu vou copiar e vou colar para adiantar nossa vida. Só tomar cuidado nesse copia e cola, por causa dessas indentações que ele está fazendo. Então, aqui é vezes, aqui é vezes, e aqui eu retorno a mesma coisa, os pontos. Eu vou dando melhor dar Enter, que daí ele fica embaixo. Aí, deu um copia e cola. Esse daqui acho que tranquilo, né? Então, se eu vier aqui agora e fazer A vezes B, eu estou definindo que a multiplicação roda a classe, roda aqui, multiplica. Então, 5 vezes 1, 3 vezes 2. Show! Por último, vou definir a potenciação. Posso precisar disso daqui em algum momento, ó. Vou definir aqui, ó, def, ou self. Self eu sempre vou ter que passar. Aqui, no caso, eu não preciso passar outro, porque a potenciação é o próprio número, né? Por exemplo, ele é o quadrado, ele é o cubo. Eu só preciso passar qual que é a potência. Então, vou chamar de power aqui. Qual potência que ele está sendo elevado. Aqui, x vai ser self.x. Elevado no Python é esses dois asteriscos aqui, tá bom? Então, elevado a power. E o y vai ser self.y elevado a power também. Aí isso daqui tá componente a componente. Return point xy. Aí aqui eu posso rodar esses caras de novo. Vamos fazer, por exemplo, b ao quadrado. Se eu fizer isso, ó, funcionou, tá vendo? 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1. Posso fazer isso aqui, por exemplo, ao cubo. Então, legal, tá funcionando também. Agora eu já tenho várias operações que eu consigo fazer com essa minha classe point. Eu vou fazer uma última coisa aqui, mais uma só, e eu vou definir uma coisa diferente aqui. Eu vou definir a distância, vou chamar de distance, entre dois pontos, tá bom? Então tem que passar self e tem que passar o outro ponto. Agora, esse distance é algo que eu tô criando, tá bom? Tá vendo que não tem mais aqueles dois underlines. Então eu posso criar métodos para minha classe, ou seja, criar funções, né, que se aplicam na minha classe. O que é a distância entre dois pontos? Então imagina que eu tenho um triângulo retângulo, aí os meus pontos eles têm coordenadas x e y, o que eu tenho que fazer é teorema de Pitágoras, né? A distância é a diagonal de um triângulo formado por esses dois pontos aí. Eu vou colocar para vocês aí na tela, tá bom? Então, a distância ao quadrado vai ser o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. O que é o ΔX? O que é o ΔY? É o x de um desses objetos menos o x do outro ao quadrado, e o ΔY é o y de um objeto menos o y do outro ao quadrado. Como eu quero a distância e não quero a distância ao quadrado, então a distância é a raiz quadrada disso daí. Então, eu vou retornar. Return. Deixa eu ver se eu carreguei aqui em cima. Não carreguei ainda. Eu vou precisar do NumPy para fazer isso. Não, vou voltar. Vou voltar lá em cima, ó, na primeira célula do código, e vou carregar o NumPy para pegar a raiz quadrada. Então, import NumPy as NP. Roda isso daqui. Agora eu vou voltar. Então aqui eu vou retornar NP SQRT, que é de square root, e a raiz quadrada do quê? Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Vai ser self.x menos other.x, isso daqui ao quadrado. Então legal, porque agora eu já defini essas coisas, mais self.y menos other.y e isso daqui ao quadrado. Vamos rodar. Aqui eu tenho a e b. Agora eu posso colocar assim, ó, a.distance. Então eu vou medir a distância do A para um outro objeto que é o B. Esse self ele já vem da classe, isso daqui o Python passa automático. Esse other eu preciso passar. Então é o argumento que eu preciso passar, que é o B aqui no caso. Vamos rodar. Então a distância de A para B é 4.12. A gente pode deixar isso aqui um pouquinho mais simples, ó. Vamos supor que o A é a origem, então o A é 0, 0. O B eu vou colocar como 1, 1. Então na hora de eu fazer essa conta aqui, vai ficar o 1 ao quadrado que é 1, mais 1 ao quadrado que é 1. Então vai ficar a raiz de 2. Raiz de 2 dá ali 1,41, alguma coisinha. Então vamos testar. Vou rodar aqui, vou rodar aqui. 1, 41, 42, papapá. Beleza? Então tem várias coisas aqui que eu posso definir. E como tudo aqui está retornando objetos da mesma classe, eu poderia criar um ponto C. Vai ser o point, por exemplo, 10.
5, e eu posso fazer as operações com tudo isso daqui. Eu posso fazer aqui, por exemplo, A mais C, então eu somo esses dois pontos e eu vou ver a distância dessa soma para o B. Rodo aqui, funcionou perfeitamente. Legal? Eu vou dar mais um exemplo aqui, antes de eu dar o próximo exemplo de classe, aí mais voltado para o que a gente pode usar em redes neurais também. Esse vídeo vocês vão ver que ele ficou mais longo, né? Esse vídeo provavelmente vai ser mais longo do que é de costume aqui no canal. Eu vou lançar ele como um vídeo só. Depois vocês podem deixar no comentário o que vocês acharam disso. Ou seria melhor eu dividir vídeos longos assim em mais de uma parte? Deixem aí o que vocês acham. Eu espero que vocês estejam acompanhando até agora. Eu vou dar mais esse outro exemplo. Antes disso, então vamos aproveitar essa pausa. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa aí se você quer ver mais conteúdos voltados a Python, por exemplo, a parte de programar. E vamos continuar aqui. Rapidinho, antes de continuar, tem algumas coisas que eu tô pulando aqui, mas seria interessante colocar, por exemplo, nessas classes. Eu posso fazer tipagem aqui, tá bom? Isso quer dizer o quê? Eu posso falar que, por exemplo, o X tem que ser um float, o Y tem que ser um float. Então eu posso colocar tipos aqui, eu posso fazer documentação aqui dentro para escrever o que minhas funções fazem, isso também é importante. Esse order eu posso falar, por exemplo, que ele tem que ser da classe point. Opa, não preciso abrir aqui, peraí. Aí. Coisas do tipo, tá? Então eu poderia deixar isso daqui um pouco melhor, fazer tipagem, comentar aqui o que as funções fazem, mas vai demorar muito tempo, então eu vou continuar aqui. Pensando agora no sentido de redes neurais, se você é novo aqui no canal, eu tenho uma playlist explorando toda a parte de conceitos, toda a parte de teoria sobre redes neurais artificiais. Então, os vídeos estão bem legais, vale a pena dar uma olhada. A gente pode, por exemplo, fazer uma classe para calcular perdas das redes neurais, tá? Vou explicar isso aqui conforme eu for fazendo. Então, vamos definir aqui, ó, class, vou definir como loss, que é de perda. Então, vamos lembrar, para a gente calcular a perda, o que a gente precisa? Precisa do valor real e do valor previsto pela rede. Então, vou fazer a diferença entre o valor real e o valor que a rede fez a previsão. E daí as funções vão modelar essa diferença. A gente viu isso nessa série de vídeos. Na hora de fazer o meu init aqui, por exemplo, eu vou precisar dessas duas coisas. Então, eu preciso passar o self, vou colocar y grande o valor real e vou passar o y pequeno, que é o valor previsto pela rede. Para inicializar, eu vou chamar y grande de y grande e y pequeno de y pequeno. Eu não preciso dar os mesmos nomes aqui, tá bom? Esse y grande eu poderia chamar isso aqui, por exemplo, de valor real ou qualquer coisa do tipo, não precisa ser o mesmo nome. Bom, é isso aqui que eu preciso para iniciar. E aqui dentro, os meus métodos podem ser funções, por exemplo, posso definir o MSE, passar o self, né? O self ele carrega toda essa informação que eu defini aqui em cima, por isso que a gente tem que sempre passar ele. Então eu vou definir aqui o MSE, o que o MSE ele faz? Ele retorna a diferença do valor real com o valor predito ao quadrado. Então vai ser return y menos y grande, né? Menos y pequeno ao quadrado. Seria interessante eu tipar isso daqui, porque para fazer a conta desse jeito, dependendo do tipo que for esses y's, essa conta não vai acontecer. Se aqui for uma lista, por exemplo, não vai dar certo. Então eu vou definir que isso daqui tem que ser do tipo NumPy array, tá bom? E o y aqui é a mesma coisa, isso aqui vai ter que ser do tipo NumPy array. Aí se esses caras forem arrays, então eu consigo... Opa, aqui é self, né? Self. Não é y. Então tem que passar self.y, porque é o valor de y do objeto que eu vou criar. Beleza? Aqui def. Vamos fazer mais uma, a my, por exemplo. Né? Esse daqui era o mean square error. Na verdade, para ser mean, eu teria que retornar a média disso daqui. A gente pode fazer isso aqui dentro ou não. Mas como é a média, então eu vou colocar assim, ó, np.min. Então eu posso usar NumPy, porque eu já defini que esses caras têm que ser NumPy. Então eu já vou retornar a média, tá bom? Valor médio. Mas a gente poderia retornar só esses valores também, só a diferença, e depois fazer a média na mão. Aqui eu vou ter o mean absolute error, então é só fazer return. Aí para o valor absoluto é esse aqui, ó, ABS, NumPy ABS, retorna o valor absoluto de
y menos yzinho. E eu posso fazer a média aqui também. E aqui de novo é self e self. Beleza. E vamos fazer só mais uma aqui, ó. Vamos definir o Binary Cross Entropy. Então a última. O Binary Cross Entropy, como que era a expressão? Vamos relembrar. Ele vai ser menos o valor real vezes o log do valor predito mais 1 menos o valor real vezes o log de 1 menos o valor predito. Tem um vídeo no canal específico de Binary Cross Entropy. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e assistir. Aí eu acho que você vai entender muito melhor. Mas termina aqui o vídeo aqui comigo e depois qualquer coisa você volta, tá bom? Aqui a gente vai retornar menos e daí eu vou colocar aqui entre parênteses a expressão inteira. Só relembrando rapidinho, por que eu tenho os dois termos? Porque no Binary Cross Entropy eu vou ter duas classes, geralmente 0 e 1. Então o primeiro termo ele vai aparecer quando a classe real é 1 e o segundo termo ele vai aparecer quando a classe real é 0. Se vocês colocarem o y grande como 1, vocês vão ver que o segundo termo desaparece. Se vocês colocarem o y grande como 0, vocês vão ver que o primeiro termo desaparece na multiplicação. E para passar para Binary Cross Entropy, a gente precisa de valores entre 0 e 1. Então, são valores que geralmente na rede neural, como função de ativação, a gente passa primeiro pela sigmoide. Aí eu já vou fazer isso. Agora aqui eu só vou preencher rapidinho então. Beleza, eu terminei, rodei aqui a classe e a gente pode testar se essas funções estão funcionando. Para Binary Cross Entropy, como eu vou ter que passar pela sigmoide, eu vou definir aqui a função sigmoide, tá bom? Ela vai receber um x e vai retornar 1 dividido por 1 mais np.e. Esse e ele está elevado a menos x. Então é isso daqui que vai retornar, certo? E vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos supor que o meu y grande, então vai ser, lembra, precisa ser um array. Ele vai ser, por exemplo, 2, 5, 6, 9. E o meu y pequeno, que é a previsão, vamos colocar previsões mais ou menos próximas aqui, vamos por 1.8, tirar isso aqui da tela, né, que tá atrapalhando. 5.2, 6.4 e 8.9, por exemplo. Rodo isso daqui. Aí eu posso criar um objeto dessa classe loss, vou chamar de loss minúsculo. Crio esse meu objeto e passo para ele o y grande e o y pequeno. Ó, rodei. Pronto, criei. Agora como é que eu faço para ver os valores? É só eu acessar esse objeto e coloco aqui qual que é o método que eu quero. Por exemplo, MSE. Então o valor quadrático médio foi 0.0625 e assim por diante. Poderia colocar o my aqui, por exemplo. Então o my foi 0.225 alguma coisa. Talvez fique mais fácil de ver se a gente mudar um pouquinho esses números aqui, né? Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as médias daqui da classe. Apesar do nome esse m ser de min, né, de média, eu vou tirar ele e eu calculo aqui fora, porque eu acho que daí vai ficar mais fácil da gente ver. Vou rodar aqui de novo, rodar tudo de novo. Vamos ver o MSE. Agora, ó, ele vai me retornar para cada observação qual que é a diferença quadrática. Acho que assim é até mais fácil da gente visualizar. Então aqui, ó, no primeiro, a diferença é 0,2, né? Entre o 2 e o 0,8, aí 0,2 ao quadrado dá o 0,04. Entre 5 e 5,2, a mesma coisa. Entre 6 e 6,4, a diferença é 0,4, que ao quadrado é 0,16, estão vendo? Aí, se eu quiser, eu posso vir aqui, como isso daqui é um array do NumPy, eu posso colocar a média. Aí ele me retorna aquilo que eu já tinha. Eu posso colocar soma, por exemplo, se eu quiser somar isso daqui. Legal? Então tem várias possibilidades. Se eu vier por mim absolute error, aí as diferenças vão ser aquelas lá, né? 0,2, 0,4 e 0,1 aqui na última. Legal? E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Se eu tirar a média, aí eu pego aquilo que eu queria. Como último exemplo, vamos transformar esses caras aqui em números entre 0 e 1. Vamos fazer agora para o caso do Binary Cross Entropy. Agora aqui os valores tem que estar entre 0 e 1. E o meu y real, a gente pode chamar de y sig, por exemplo. Ele tem que ser 0 ou 1, porque é o valor real. Então eu posso ter, por exemplo, 1, 0 e 1 de novo.
Na verdade, eu nem precisava passar pela sigmoid, porque agora eu já estou escrevendo, eu posso fazer o meu y pequeno sig como um numpy array. Bom, fica pra gente ver como é que calcula a sigmoid, eu não vou nem cortar não, deixa ela lá. Mas agora que eu pensei, eu posso vir aqui só fazer isso aqui, né? Então a previsão aqui é 0,8, aqui é 0,7, aqui é 0,2 e aqui é 0,9, por exemplo, são minhas previsões. Então esse cara é o valor real e embaixo a previsão. Agora vamos passar, vou chamar de loss BCE. Agora eu vou passar o meu sig e aqui, que vai ser igual a loss, que é minha classe, e aqui eu passo o y grande sig e o y pequeno sig. Aqui eu já posso loss BCE e a gente já vê quanto é que deu isso. E deu erro, porque eu esqueci de falar aqui que eu quero BCE. Confundi com o nome, achei que já tinha chamado aqui. E daí ele fez o cálculo do Binary Cross Entropy para cada uma das observações. Aí a gente poderia tirar a média, a soma, tudo igual a gente fez para os outros. E não é porque o valor está entre 0 e 1 que a gente não poderia usar os outros métodos, por exemplo. Aqui eu poderia sim usar, por exemplo, o MSE, poderia usar o MAI. Estão vendo como é fácil trocar de um para o outro? Então se eu coloco isso numa classe, facilita bastante aqui a minha vida. A gente pode deixar esses valores aqui mais próximos, por exemplo, 9, 9. Aqui vamos deixar mais longe, ó, no meio do caminho. Na verdade, vamos deixar bem longe, ó, então o erro aqui vai ser grande. Aqui o erro vai ser pequeno. E ali também. Vamos rodar de novo. Então, ó, vocês vão ver que o erro da primeira observação é bem baixinho, porque ele está perto do valor real. Esse daqui já é bem alto, porque ele está bem longe, né? Vou colocar aqui um em cima do outro, ó, para ficar mais fácil de ver. Agora acho que facilitou, né? Então o valor real é 1, eu estou prevendo 0,2, o erro é bem alto e assim por diante. Legal? Então tem bastante coisa que dá pra gente fazer com classes. Esse vídeo acho que ficou bem longo. Mesmo assim, se você gostou, não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.